No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito que gerou Jesus e todos os seus discípulos, inclusive eu, esse Espírito seja com você, para fazer de você uma nova criatura, para fazer de você uma pessoa vencedora, uma pessoa cheia de vida. Só que o Espírito de Deus quer que você seja a fonte dele. Ele quer jorrar através de você. Ele quer fluir através de você. Fluir o quê? A vida, a água da vida, a água que o Senhor Jesus dá àqueles que nele creem. Se você crê no Senhor Jesus, isto é, não é crer, acreditar simplesmente, mas, sobretudo, entregar a sua vida e andar de acordo com a palavra dele, então, ele coloca dentro de você o Espírito, ele sela você como propriedade exclusiva dele, fazendo de você uma fonte, que através de você venha jorrar o Espírito da vida. O Espírito Santo está buscando pessoas que possam tornar-se fontes da vida. E eu quero que você saiba que o Espírito de Deus quer usar o seu ser, o seu corpo, a sua vida, para que através dos seus lábios venham sair palavras de vida, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de ajuda, palavras que venham ao encontro de tantas e tantas pessoas por esse mundo afora perdidas. O Espírito Santo quer fazer de você essa fonte. Se você quiser, basta você entregar-se ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo 100%. Pois é, Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quer dizer, o Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo. Por exemplo, quando você liga essa emissora para escutar a nossa mensagem, para ouvir nossas palavras, no fundo, você quer ouvir o que jorra de dentro do meu ser. Eu me tornei uma fonte, mas a água que sai dos meus lábios, que são as palavras de Deus, ela vem do Espírito Santo, ela vem do alto, ela nasce no trono de Deus e passa por mim para chegar até você. E Ele quer fazer
também de você a mesma coisa. Ele quer fazer de você uma fonte. A água quer jorrar do trono de Deus, passar por você e alcançar os seus entes queridos, seus amigos, seus conhecidos, as pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Ele quer que você seja a fonte, mas a água é o Espírito Santo. A água viva, a água que, quando fala água viva, está se tratando de água de vida, água de Jesus, a água da vida eterna. Então é isso que ele quer. Ele quer fazer dos seus lábios gerar ou jorrar água para a vida eterna para outras pessoas. Quer dizer, você sendo a fonte que jamais vai secar. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela se torna uma fonte que jamais seca. E quando a pessoa se deixa secar, quando a fonte que ela é torna-se seca, é porque certamente ela deixou a sua fonte ser contaminada. Ela entristeceu o Espírito Santo. Ela apagou o Espírito Santo. O fogo que Deus colocou dentro dela, ela apagou com os seus pecados. Extinguiu esse fogo do Espírito com os seus pecados, com os seus erros, com a sua vida errada, com a insistência da sua vida errada. E aí ela se torna uma fonte seca, que significa um ninho de jararaca. É isso aí. Quando a pessoa deixa de ser a fonte do Espírito Santo, da água da vida, ela fica seca, então ela se torna um ninho de cobras, serpentes, jararacas, cobras, né? Lagartixas, aranhas, bichos, insetos peçonhentos. Mas não tem nada não. Deus está correndo o mundo na pessoa do Espírito Santo e buscando pessoas que dizem assim, eu queria ser tanto uma fonte, eu quero ajudar outras pessoas. Então, se você quer, então coloque a sua vida no altar e deixe o Espírito de Deus, o vento do Espírito Santo, levar você por onde ele desejar. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que tornaram-se essa fonte, a fonte da água viva. Elas são fonte. A água viva que corre através dela nasce do trono do Deus Altíssimo. Vamos ouvi-lo. Eu vim de um berço evangélico, a minha família já vinha na igreja, no caso só a minha mãe, e eu comecei a igreja junto com ela. Eu fui crescendo junto na casa de Deus, mas assim, eu ia por ir, porque o meu pai tinha começado a ir na igreja junto com a minha mãe, todos no caso de casa ia, só que eu não ia porque eu queria. Eu ia meio que, vamos dizer, por obrigação. Eu me senti obrigada a ir porque eles frequentavam, no caso. Só que aí o tempo foi passando, eu saí da igreja, eu vivia lá fora. Eu gostava de fazer aquilo que os meus amigos faziam, eu queria ser que nem as minhas amigas. Só que nisso eu fui crescendo, desde pequena eu sempre fui uma criança muito depressiva. Eu chorava demais, eu me sentia excluída de todos. Achava que, no caso, os meus pais amavam mais o meu irmão do que eu. Então isso foi gerando uma revolta dentro de mim. Então eu cresci uma pessoa, uma adolescente agressiva. Todo mundo tinha medo de falar comigo, tinha medo de chegar perto de mim, porque olhava para mim e falava, nossa, aquela menina ali parece um monstro. Então eu não tinha amigos, era poucos os amigos que eu tinha. A minha família tinha, assim, eles eram meio afastados de mim,
Porque eles olhavam para mim e falavam, não sei, acho que não via nada. Achava que eu era uma criança frustrada, uma criança depressiva. E na minha adolescência, como eu criei amizades, eu tinha tudo que é tipo de amizade. Gostava de estar no meio. Enganava, meus pais saíam para ir para a igreja e eu lá na frente de casa com os meus amigos. Até o horário que meu pai e minha mãe chegavam. Que eles chegavam e falavam, gente, vai embora que meus pais estão chegando. Então, era assim, era uma vida ilusória que eu tinha. Eu enganava todo mundo, eu vivia me prostituindo por aí, só com uma amizade que não prestava, pessoas que usavam drogas, pessoas que se prostituíam. Eu era feliz a partir do momento que eu estava com eles. Mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu só chorava. Eu não via nada de bom para minha vida. Eu me sentia infeliz, sentia um vazio tremendo dentro de mim. Então eu via tudo aquilo, ouvia os meus pais lá na igreja, todo mundo mudando, todo mundo sendo transformado e eu mesmo não. Eu do mesmo jeito, cresci do mesmo jeito. Então, aí eu fui falando, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para mim não tem motivo de eu estar aqui, sendo que a vida que eu estou levando. Então, aí foi quando eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não quero ter a mesma vida que eu tinha antes. Eu quero ter, porque eu estou vendo todo mundo mudando, eu estou vendo as pessoas, vejo testemunhos, mas na minha vida mesmo não tem. Tem sim na vida dos meus pais, mas e na minha? Então eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que largar tudo isso e voltar para Deus, porque é a única solução que tem para minha vida. Quando eu retornei, eu falei, eu quero uma mudança. Eu tô aqui porque se não tiver uma mudança para mim, então é mais fácil que Deus me leve de uma vez. Eu abria meu coração para Deus, eu falava, meu Deus, eu quero o Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ser uma nova pessoa. Não quero ser mais como antes. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi uma certeza dentro de mim que ninguém podia tirar. Uma felicidade, uma alegria. A Natália, que todo mundo tinha medo de chegar perto, hoje todo mundo olha e fala, quem é você? Quem que é a Natália que não gostava de ninguém? Que só xingava as pessoas, brigava com as pessoas, chegava até a agredir. Essa Natália não existe mais. É uma nova pessoa. Eles olham para mim hoje e falam, você tem um brilho diferente. Dá para ver em você que você parece que você nasceu de novo. E realmente eu nasci de novo. Hoje, a minha mãe é minha melhor amiga. A filha que era um desgosto pro pai, hoje é o orgulho dele. Eu me tornei uma nova pessoa. Eu me tornei uma nova criatura. Hoje, eu exalo o perfume de Jesus por onde eu passo. As pessoas olham para mim, só de olhar assim, muitos falam, nossa, me dá uma tranquilidade só de olhar para você. Mas isso aconteceu depois que eu fui batizada com o Espírito Santo. Que antes as pessoas olhavam para mim, falavam, nossa, essa menina, não sei, parece que é frustrada, é depressiva, é agressiva. E eu era mesmo. Eu fui transformada assim da água para o vinho. Quem me conhece hoje, me conhecia antes e me vê hoje fala que foi um milagre. Eu sou o próprio milagre, assim, dentro da minha casa e dentro da igreja. O que Deus fez na minha vida, o que o Espírito Santo fez, assim, é um milagre, é o extraordinário. Eu era viciado em drogas, eu usava cocaína, eu bebia. Eu muitas das vezes saía de casa na sexta, voltava no domingo, sem tomar banho, sem comer, com barba grande. Eu levava uma vida devassa, uma vida totalmente de prostituição, uma vida errada. Tinha vontade de me matar, já passei pela morte às vezes, 2 vezes. Então foi aí que eu conheci o trabalho da Universal, nesse estado que eu cheguei na Universal. Fui fazendo corrente de libertação, os pastores foram me orientando, fui indo na igreja todos os dias. Quanto mais eu ia, mais eu queria ir. Fui me libertando das drogas, me libertei da bebida, comecei a andar uma vida reta, uma vida normal,
a ponto das pessoas falarem para mim: quem te viu, quem te vê. Eu tinha me libertado das drogas, da bebida, da farra, das orgias, mas ainda faltava algo. Tinha algo dentro de mim, eu não estava satisfeito com muitas coisas. Foi quando veio o jejum de Daniel, então eu me lancei. Eu segui a orientação dos bispos, dos pastores. Aí eu deixei de assistir televisão, deixei de acessar a internet, deixei de assistir os programas de televisão que eu mais gostava. E aí foi quando aconteceu um dia, o bispo fazendo uma programação na rádio, foi quando ele falou que a gente poderia receber o Espírito Santo naquele dia se a gente cresce. E foi quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo, onde veio aquela alegria, foi preenchida ali. O velho Rubens morreu, nasceu um outro Rubens, totalmente diferente daquele que quando eu comecei na Universal. Hoje eu tenho um ótimo serviço, um ótimo trabalho. Hoje eu não tenho vazio, não tenho aquela solidão, não tenho aquela vontade de se matar. Hoje eu não uso drogas, hoje eu não bebo. Eu sou uma pessoa completamente feliz, sou casado, tenho um ótimo casamento, tenho uma ótima esposa. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje a alegria do Espírito Santo, ela brota, ela transmite para as pessoas que realmente quem está dentro de mim, que é o Senhor Jesus. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Tudo começou quando minha mãe engravidou com 16 anos. Ela encontrou no meu pai um porto seguro porque ela não tinha esse carinho, esse afeto dentro de casa pelos meus avós. Por fim, não deu certo o relacionamento dos dois, meu pai foi embora de casa. Depois de uns 3 anos, a minha mãe também saiu de casa e eu fui criada pelas minhas avós, pelos meus avós maternos. E até aí, a minha avó ficava falando na minha cabeça: ah, sua mãe te abandonou, seu pai foi embora. E eu cresci ouvindo isso. E a minha avó e minha tia, elas me proibiam de falar com a minha mãe. Pois a gente morava no mesmo bairro, então eu sempre encontrava com a minha mãe na rua. Mas elas me proibiam de ter um contato afetivo com a minha mãe. Minha mãe até chegava a me procurar, mas elas não deixavam ela me ver. E na minha adolescência, eu com esse vazio, né? Porque foi gerando um vazio dentro de mim. Então, na adolescência, eu tinha a preocupação de chamar a atenção. Eu queria ser como minhas colegas, porque as minhas colegas da escola, elas chamavam a atenção, os rapazes olhavam para ela, elas usavam roupas de marca, era tudo bonitinho. E minha avó não tinha esse cuidado comigo, minha avó cuidava bem de mim, ela até me dava tudo que eu precisava materialmente. Mas assim, esse afeto não tinha. E eu procurava na rua, eu procurava nos amigos, eu queria sair para balada, minha avó não deixava. Eu era uma pessoa presa dentro de casa. Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, então eu comecei a ter a minha liberdade. Então foi onde eu comecei a curtir balada, comecei a conhecer o mundo. Não tive contato com drogas, mas tive contato com bebidas alcoólicas. Um dia escondido, eu fui até na casa da minha mãe. Daí eu comecei a ter contato com a minha mãe escondido. Eu fazia vôlei na época, então eu cortava caminho do vôlei e passava lá para ver minha mãe, a gente conversava e eu comecei a ter um contato afetivo com a minha mãe. A minha mãe nessa época também ainda não era convertida, mas depois de uns anos ela conheceu a Igreja Universal por conta de uma vida sentimental dela. Ela começou a vir nas terapias, começou a fazer os propósitos da igreja e ela conheceu a Deus. E ela viu a vida que eu estava tendo, ela viu o que eu passei e ela tinha eu vi que ela tinha um pouco de culpa, que ela sentia essa culpa, como se tudo que eu tivesse passado na minha vida foi culpa dela, por ela ter saído de casa, por ela ter engravidado do meu pai cedo. Daí eu comecei a frequentar as reuniões junto com ela, mas eu não levava a sério. Eu era para reunião da rua para balada, era da reunião da rua para bagunça. Até que um dia, eu prestando atenção numa das pregações, e eu comecei a analisar com a minha vida, porque a minha mãe estava tendo uma mudança de vida pela ação que ela tinha, mas o caminho que eu estava seguindo, o final ia ser a vida que minha mãe teve no passado. Pensei comigo assim: não, se eu continuar nessa situação, minha vida vai ser o reflexo do passado da minha mãe. Foi aí que eu resolvi firmar na igreja, pela essa mudança de vida, para arrancar esse vazio que existia dentro de mim. Então eu comecei a conhecer o meu valor, eu tive um encontro com Deus. A partir dali saiu o complexo de inferioridade, saiu o nervosismo, saiu de mim o desejo de querer chamar atenção, veio dentro de mim uma alegria e eu sentia que faltava algo em mim. Foi aonde eu fui buscar o Espírito Santo e eu tive esse batismo com o Espírito Santo. Naquele dia, não tem explicação, só quem recebe o Espírito Santo pode explicar. Mas vai nascendo ali os frutos do Espírito Santo, que é a alegria, a paz,
a mansidão. Como eu era uma pessoa nervosa, então eu começou a trabalhar dentro de mim a mansidão, a força para vencer as dificuldades, as lutas. Eu comecei a enxergar situações com os outros olhos, de uma outra maneira. E eu agradeço muito a Deus por ter me tirado daquela vida que eu tive e ter me proporcionado um propósito maior na minha vida, por não carregar o espelho do passado da minha família. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a paz dentro de mim. Pois é, você verifica que essas pessoas que têm dado testemunho, nós estamos colocando isso seguidamente, todos os dias, 3 testemunhos sobre a realização do Espírito Santo na vida dessas pessoas, a realização de uma vida nova, transformação de vida. Você tem visto, você tem ouvido falar, mas isso não é suficiente. É importante que você também seja a fonte, porque nós colocamos esses testemunhos para dizer para você que pensa, o diabo deve estar soprando aí, não tem jeito para você, para mim não tem jeito. Eu já fiz de tudo, já fui tantas vezes na igreja, não aconteceu nada, eu estou vivendo uma vida amarrada, presa, não tenho nem vontade de viver e tal. Isso é o que o diabo fala para você no seu ouvido. E você fica pensando nisso. E é isso que é ruim para você. É isso que é ruim. Porque ao invés de você olhar para aquilo que Jesus prometeu para você, Ele prometeu fazer de você uma fonte, minha amiga e meu amado ouvinte. Ele quer fazer de você uma fonte de vida. Ele quer que você exale o perfume do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo veio. Ele veio para fazer de você uma fonte que venha exalar, literalmente, exalar o perfume de Jesus através de você. Através do seu comportamento, através da paz que você recebe, uma paz assim gloriosa, uma paz inexplicável. É claro que do lado de fora, no seu exterior, sempre vai haver guerra. Nós enfrentamos guerra todos os dias. Eu, pessoalmente, enfrento a guerra diária. Mas no meu interior, rapaz, por maiores que sejam as guerras, os conflitos, as lutas, os problemas, no meu interior há paz, muita paz. E essa paz faz com que a gente seja alegre. Então, eu tenho a alegria do Espírito. Então, é uma coisa que vai trazendo outra. Quer dizer, o Espírito Santo faz com que a nossa vida seja distinta, diferente da vida deste mundo. Agora, é claro, para você tê-lo, para que ele possa vir sobre você, você tem que entregar a sua vida, você tem que se render ao Senhor Jesus. É como casamento. Você quer casar, você está me ouvindo aí agora e pensando nessas palavras minhas. Aí você diz assim, eu quero ser feliz, eu quero me casar, eu quero ser feliz. Todo mundo quer casar, todo mundo quer ser feliz. Mas o que nós temos visto é que tem acontecido justamente o oposto. Porque as pessoas casam mal. Elas casam com pessoas que nada tem a ver com elas. E aí a vida delas se torna um inferno duplo, né? Um inferno duplo, porque antes elas viviam uma vida infernal. Quando casam mal, então a vida delas se torna um inferno dobrado. Por quê? Porque casaram com a pessoa errada. Agora, quando a gente casa com o Senhor Jesus, quando a gente entrega a vida para o Senhor Jesus, a gente abre mão da vida deste mundo, a gente abre mão das baladas, a gente abre mão da vida noturna, a gente abre mão dos vícios, a gente abre mão dos maus costumes, a gente abre mão de tudo aquilo que não presta
inclusive das más companhias, aquelas pessoas que só fazem o mal para a gente, que só querem destruir a gente. Então, a gente abre mão de tudo. A gente fica, digamos assim, morto para o mundo. O mundo não tem nada conosco e nós não temos nada com o mundo. Então, quando nós abrimos mão da nossa vida de solteiro, entre aspas, e casamos com o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, aí a vida muda como da água para o vinho. É o caso que essas pessoas contam. Olha, minha vida era assim, eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa viciada, eu era uma pessoa infeliz, era uma pessoa que não estava bem em lugar nenhum, eu podia estar numa festa, ou como eu poderia estar num velório, a mesma coisa, não fazia diferença, porque eu era uma pessoa triste. Hoje não, hoje mudou a minha vida. Não importa onde eu estiver, eu estarei feliz. Seja num sepultamento, seja numa festa, seja onde for. Eu não dependo dos outros para ser feliz. Eu não dependo do ambiente que estou para ser alegre e ser feliz. Não, eu dependo do Espírito que está dentro de mim. É o Espírito de Deus. Você quer recebê-lo, não quer, minha amiga, meu amigo ouvinte? Eu sei que você quer. Aí você diz assim, bicho, mas quando é que nós vamos começar o jejum de Daniel? Olha, o jejum de Daniel são 21 dias. 21 dias que a pessoa abre mão, ela se isola de toda a informação secular. Ela se isola das informações deste mundo. Ao invés dela ficar lendo, entrando na internet, páginas sociais, e ficar com lero-lero, e novelas, e filmes, e músicas que não tem nada a ver com a fé, ela se abstém de tudo isso e concentra a sua cabeça, a sua mente, na palavra de Deus. Tudo que é de Deus, tudo que é limpo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é reto, ela começa a ocupar o seu pensamento. Ela começa a absorver para o seu pensamento. E aí, o que acontece? Ela fica lavada das informações sujas. Uma vez ela limpa, aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem porque o próprio Senhor Jesus enche o seu ser do Espírito Santo. Então ela fica 21 dias pensando só nas coisas de Deus. E então o Espírito Santo vem sobre ela. Ela faz um jejum de informações seculares e começa a receber apenas informações das coisas de Deus. Ela vai mais na igreja, ela é contínua na igreja, ela está mais assídua nas coisas de Deus, ela vai evangelizar, ela vai visitar as pessoas necessitadas, ela vai nos hospitais, enfim, ela faz um trabalho assim, digamos, de compaixão pelos que estão mais aflitos. Ela mergulha nas águas do Espírito Santo. Aí é claro que o Espírito de Deus vem sobre ela e faz dela uma nova criatura, porque vê o interesse dela em servi-lo como vaso, como fonte para jorrar para a vida eterna na vida das outras pessoas. Então, você que me ouve neste momento e quer ser fonte, a fonte da água viva, você quer falar, e quando você falar, quer que as suas palavras venham trazer vida para as pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, então só o Espírito Santo pode fazer isso através de você. Mas você tem que se entregar, você tem que se casar com ele, como eu disse inicialmente. Você tem que fazer um pacto com ele. E aí, deixe-o carregar, deixe-o levar. O vento do Espírito Santo vai cuidar da sua vida. Não, você não vai se preocupar mais com o casamento nesse mundo, em arranjar um rapaz, ou arranjar uma jovem, não. Você vai estar
imerso na vontade de Deus. E deixe que o Espírito Santo faça o resto. Você vai ver como Ele mesmo vai enviar a pessoa certa para você, quando menos você esperar. Quando menos você esperar, pronto, está lá a pessoa que Deus enviou. E é como diz a Escritura, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É isso que Deus quer fazer. Se você o agrada, imagine, Ele vai agradá-lo muito mais, com certeza. É essa a promessa para você e para nós, em nome do Senhor Jesus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. A fé e a inteligência trabalham juntas.
Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Bispo Macedo, meu nome é Cristiane e eu queria agradecer ao Senhor por ter a oportunidade de ter lido vários livros que o Senhor foi abençoado por Deus por escrever, e um dos livros que me deu a direção que eu estava precisando no momento, que falou muito forte comigo, foi Aliança com Deus. Eu estava passando um momento muito difícil na vida, tive algumas perdas, né? E naquele momento eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? E passei a ler. Ali eu consegui ver a diferença de Deus na minha vida. Então eu passei a praticar realmente essa obediência da palavra e minha vida voltou ao eixo, né? Eu voltei a realmente ter uma comunhão com Deus. E foi através do livro que eu consegui voltar a essa comunhão com Deus. Obrigada, Bispo. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, se você soubesse, se você conseguisse perceber o enorme desejo que nós temos em que você seja a fonte do Espírito Santo, a fonte de Deus, se você tivesse capacidade de perceber isso, você investiria toda a sua vida, porque não há nada mais rico, nada mais glorioso, nada mais grandioso do que você ter o próprio Deus Altíssimo dentro de você e fluindo através de você para outras vidas, como é o meu caso. No meu caso, puxa vida, nós diariamente estamos aqui nesta emissora, neste horário, falando, procurando levar às pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Porque eu dou às pessoas aquilo que eu recebi. É aquilo que eu recebi que eu estou dando. Então, se você se sente bem em ouvir a nossa palavra, os nossos conselhos, a nossa mensagem, o nosso ensino, você se sente bem, é o Espírito Santo que está tocando em você, você sabia? É Ele. É Ele que faz tocar em você e fazer você sentir-se bem. Quando você ouve essa programação, você sente paz. É ou não é? Tem certeza. Eu duvido que alguém que ouça a programação da igreja, especialmente a minha mensagem, eu duvido que alguém se sinta mal. Duvido. Eu duvido. Eu falo como o bispo Rogério Formigoni. Bispo, eu como a Bíblia se a pessoa não ficar curada no tratamento espiritual dos vícios. E eu digo a mesma coisa. Eu como a Bíblia se você sentir-se mal com a mensagem que nós trazemos diariamente. Mas por que isso acontece? Por que você se sente bem? Porque o Espírito jorra de dentro de nós. Embora eu seja um vaso de barro, embora eu seja uma fonte de barro, mas a água que sai de mim é limpa, é puríssima. E ela faz acontecer vidas novas. Ela traz esperança, fé. Ela traz ânimo. E isso é o que o Espírito Santo quer fazer com você também. Bispo Marcelo, o senhor não conhece a minha vida. Eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa perversa.
Eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, eu já matei, eu já roubei, eu já adulterei, eu já estuprei, eu já fiz de tudo nessa vida. A minha vida sempre foi usada para destruir outras pessoas. Como é que Deus pode usar essa vida para fazer o bem? Pois é, aí está a grandeza de Deus. Aí está a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, minha amiga, meu amigo, é infinita. É maior do que você possa imaginar, que você pode imaginar. É impossível imaginar a grandeza dele. Mas o mais glorioso é que, uma vez você ouvindo essa mensagem que eu estou dando, é que o Espírito Santo escolheu justamente você, o mais podre das criaturas. Você imagina nisso? Você pode acreditar nisso? Mas é verdade. O Espírito Santo acaba de visitá-lo, acaba de chamá-lo, acaba de convocá-lo, de escolhê-lo para servir como instrumento dele, como fonte para trazer vida para outras pessoas. E ele quer fazer exatamente isso. Ele quer pegar essa força que você tem dentro de si, essa energia que há dentro de você, que foi usada pelo mal para destruir outras pessoas, ele quer usar essa mesma energia para você reconstruir vidas, salvar vidas. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Então ele perdoa os seus pecados. Ele apaga o seu passado. Ele limpa a sua vida. Ele deixa ela limpinha, para que então você venha a ser instrumento da vontade dele. Você acredita nisso? Pois é, se você crê, se você acredita, se você crê nisso, é porque ele, o Espírito Santo, deu ou emprestou fé para isso. Então, nesta quarta-feira, faça uma visita a uma igreja universal do Reino de Deus, em qualquer lugar do mundo. Faça uma visita. Vá com essa sede. Não importa se o pastor da igreja é feinho, se ele não fala muito bem, se ele, assim, sabe, esquelético, sabe, como eu, um magrinho, uma pessoa inexpressiva. Mas quando ele começa a falar, minha amiga, meu amigo, sai de baixo. A água jorra e faz acontecer vidas transformadas. Então, nesta quarta-feira, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, espalhado pelo mundo afora, você tem a chance de ter um encontro com Deus. Mas vá com sede, porque se você não for com sede, você não vai beber. Você tem que ir com sede, você tem que ir preparado. Por exemplo, no Templo de Salomão, aqui em São Paulo, às 8 da noite, em ponto, você deve chegar bem antes, claro. Se você vai com sede de receber o Espírito Santo, você vai se preparar para chegar antes da hora. Você vai se preparar, você vai chegar pelo menos uns 15, 20 minutos antes, vai sentar-se ali no templo e vai ficar meditando nas coisas de Deus, meditando na palavra de Deus. E quando for 8 horas em ponto, começa a reunião, começa a descida do Espírito Santo. Antes mesmo de o bispo Clodomir fazer a oração, o Espírito Santo vai encher o seu coração, vai encher sua vida. E você será uma nova criatura. Avenida Celso Garcia, 605. 5 minutos da Marginal Tietê. 5 minutos da Marginal Tietê, você está aqui no templo com amplo estacionamento. Tá bom? Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com vocês novamente aqui neste mesmo horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento
endureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu.